Irmãos, a paz do Senhor, aqui é o professor Samuel Brandes e eu estou aqui para compartilhar com vocês um texto muito interessante da nossa Torá. É um texto encontrado em Êxodo capítulo 3, onde Moisés recebe uma visita celestial, a uma aparição teofânica de Deus. Depois de 40 anos que Moisés sai ali das terras do Egito, Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça que arde em fogo e não se consome, e Deus comissiona Moisés para ir tirar o povo de Israel do Egito. E aqui eu quero destacar os versículos 11 e versículo 12, à luz do nosso original hebraico, para a gente ver algumas peculiaridades dessa tensão entre a recusa de Moisés, o sentir o peso da responsabilidade sobre si, e Deus contrapondo todas as falas de Moisés, mostrando toda a responsabilidade também divina em completar e cumprir essa missão tão maravilhosa que a gente sabe que foi a tirada de Israel do Egito. Então, a gente vai analisar aqui o versículo 11, onde nós começamos o nosso versículo 11 com o nosso verbo conjuntivo. Você que já conhece um pouquinho a língua hebraica, temos o nosso verbo conjuntivo ligado ao nosso verbo iomer. Então, vaiomer, Mosher. Então, nós temos aqui o nosso sujeito, Mosher, né? Então, disse Moisés, El Ha-Elohim. E aí você sabe que no começo da Torá nós temos essa expressão Elohim, indicando a divindade, a pluralidade da divindade. Então disse Moisés ao Senhor. Aqui no versículo 11, o Moisés já recebeu a fala divina de que deve ir até Faraó e tirar o povo de Israel do Egito. E aqui é interessante porque ao receber essa missão, Moisés retoma a fala em um diálogo, e aqui há uma expressão, uma pergunta de Moisés que marca todo esse capítulo 3, onde ele diz, Mi Anohi, ou seja, ele pergunta, Mi Anohi, quem sou eu? E essa fala de Moisés, do quem sou eu, acredito ser uma peça fundamental para compreender todo esse diálogo do capítulo 3. Porque se de um lado Moisés se coloca perguntando, quem sou eu? Eu sou tão pequeno para essa missão tão grande. E depois você sabe que há uma pergunta de Moisés em direção a Deus, quem é? E eu vou dizer que quem está me enviando? Então há um peso de responsabilidade entre o que Moisés sente, e no versículo 12, Deus mostra para Moisés que a grandeza da missão é equiparada à grandeza do Deus que dá a missão, e não a pessoa de Moisés. Então ele assume toda essa responsabilidade, sente o peso dessa chamada e faz essa pergunta, né? Mi Anohi, quem sou eu? E aí ele continua o texto, Hi Eleher El Paró. Quem sou eu para ir tirar, Eleher, nosso verbo aqui, El Paró, para ir até Faraó? O Moisés entende que essa missão tão grandiosa de subir até a terra do Egito para tirar o povo de Israel do Egito é uma responsabilidade que ele vai fazer sozinho. Então ele pergunta essa fala aqui, Mi Anohi, Hi Eleher El Paró. Quem sou eu para ir diante de Faraó? Verhir Vaitzier Et Benei. Quem sou eu para tirar os Et Benei, os filhos Israel, Mimitzraim, da terra do Egito? Então o Moisés, ele basicamente assume toda essa responsabilidade. A gente vai ver que no versículo 12, Deus vai mostrar para Moisés que não é a capacidade dele, não é a pessoa dele que vai fazer toda a responsabilidade. Então vamos para o versículo 12 e vamos ver como Deus complementa essa pergunta feita por Moisés. Então no versículo 12, Deus vai dar uma resposta para Moisés dizendo o seguinte, Vaiomer, nós temos novamente o nosso verbo conjuntivo e o nosso verbo iomer. Então disse que certamente eu serei Imac com você. Então você lembra aqui que que Moisés havia feito uma pergunta aqui, Mi Anohir Ki Elek El Paró. Quem sou eu para ir diante de Faraó? E aí Deus responde certamente que Imac, eu serei contigo. Então entenda duas coisas aqui. A primeira, que Deus tira toda essa responsabilidade de Moisés e mostra, em primeiro lugar, que Deus é o protagonista dessa missão. E em segundo lugar, Deus coloca aqui para Moisés, não só que Moisés não estaria só, Deus seria o grande protagonista, mas Deus apresenta para Moisés que essa missão está fadada a dar certo. Na continuação do texto, Deus diz para Moisés, Vezer Lekar Rayon. Então, este será um Rayon, este será um sinal que Anohir, de que eu Islatecar, de que eu te escolhi, de que eu te chamei. Aqui Deus anula do coração de Moisés toda a dúvida de que Deus escolheu a pessoa errada. Deus está mostrando para Moisés de que haveria um sinal de que Moisés certamente é o escolhido de Deus e de que a missão ela daria certo. Então ele coloca aqui Berot Zekar, quando você trouxer o Et Hadan, quando você trouxer o povo do Mimitzraim, da terra do Egito, Ta'a Vedum, servirão Et Ha-Elohim, servirão a Deus, Al-Hahar Hazan, servirão a Deus neste monte. Então Deus mostra para Moisés, olha Moisés, esse projeto vai dar certo, eu serei o protagonista, você não é uma escolha errada, e eu te darei um
Rayon, eu te darei um Hayot, um sinal de que você é o escolhido. O sinal será esse: vocês, quando vocês saírem da terra do Egito, vocês servirão a Deus desse monte. E a gente vai ver que lá na frente, Moisés vai trazer todo o povo, e é nesse mesmo monte que eles vão sistematizar o culto, né? O culto ali no Velho Testamento. Então Deus prova para Moisés que Moisés não seria o protagonista. O grande protagonista seria Deus, e Moisés, ele é apenas um instrumento. E essa palavra aqui, essa chamada, traz uma aplicação para a nossa vida, de que nós não somos os grandes protagonistas daquilo que fazemos aqui na terra. Se pregamos, se cantamos, se evangelizamos, se dirigimos a algum grupo, entendemos que somos escolhidos por Deus, mas o grande protagonista de toda a ação divina de Deus através da sua igreja é o próprio Deus.